né? Sejam bem-vindos aí ao início aí dessa aula, dessa UC rápida, né? Relativamente rápida aí. São 3 aulas, né? Hoje, hoje dia 22, amanhã 23 e na sexta-feira dia 24. Então, eu programei ela aqui, como são duas atividades, né? Bem atividades assim, bem objetivas e próprias de uma concessionária de energia elétrica, né? Fala de manutenção. Então, deixa eu compartilhar aí, que aí fica. Eu não. Como se diz, eu não fico. Vou só achar a tela aqui. Então, estava aqui preparando a sala de vocês e da próxima ao C, né? Então, essa daqui vai ser a antepenúltima ao C, né? De manutenção do CEP, né? Manutenção e operação. Quando fala manutenção, né? Manter a instalação, né? Propriamente dito, da maneira que ela foi instalada, né? E a operação é a parte de seccionamento, que é de você, é basicamente a abertura ou fechamento de circuito, né? Essa operação que aí requer alguns cuidados aí por parte do operador, né? O ponta de lança, o eletricista lá que vai estar na frente, né? É basicamente o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, eles são os supervisores dessas equipes aí, né? Eles estão ali junto com o eletricista, né, para manter. Eu até já ministrei, até comentei em outros UCs, né? Até ministrei aula para técnico de segurança, né, que eles foram contratados pela concessionária local, né? Na época era a Celc. E daí eles foram fazer o curso de eletricista para justamente para saber o que o eletricista faz, né? Em alguns eles, né, estavam até fazendo o curso de eletrotécnico justamente, para ter mais informações. E o grande problema do eletrotécnico, quando eu falo o problema, não é só aqui nessa instituição, mas em todas, né, instituições, seja de curso de eletrotécnico, engenharia elétrica, é que eles focam, né, assim como eu disse lá na matéria de instalações do CEP, é que eles focam só no industrial, no residencial, né, e no comercial. E a outra parte do sistema, né, você consegue proficiência, experiência, só quando você for trabalhar nessa área, né? Então, alguns, inclusive eu, né? A gente fez o curso de eletricista de distribuição, depois o de linha viva, justamente para saber, né? Por falta de subsídios, né? Na instituição, né? Então, assim, como se diz, não é porque eu estou dando aula no Senai, mas é a única instituição que eu conheço, né, até então, que tem estrutura, né, muitas unidades aí do Senai pelo país, né, tem estrutura para ministrar treinamento na área de distribuição, na área de transmissão também, né. Então, essa matéria aqui de manutenção, existe dependendo aí, no caso de vocês, é a Neo Energia, né, às vezes eles chamam de POP, né? Procedimento operacional padrão, e também, às vezes, né, dependendo aqui no caso, né, eles mudaram, antigamente chamava POP, e hoje em dia chama instrução técnica, mas é exatamente a mesma coisa. Então, pessoal, essa UC aqui de vocês, ela é estruturada em duas atividades aqui, né? Primeira atividade a gente vai focar nela hoje, né? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, né, de POP ou instrução técnica, né, praticado pela concessionária local. Daí vocês vão ter ideia, né, vocês vão ter subsídio para vocês poderem elaborar de vocês, né? Cada uma aqui vale 50. E eu deixei aqui até praticamente o último dia, né, ó, dia 27, a entrega. Ela é pequena, é simples, né? Então, né, eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa aula de hoje, né, para poder já sair já com ideia de como resolver, né, ao C, né, essa atividade hoje aqui. Então, né, vocês vão vir basicamente aqui em situação de aprendizagem, né, e já vão ter, esse aqui é o link, né, depois que vocês fazem a tarefa, vocês enviam por aqui, né.
tanto a atividade 1, atividade 2, né? Lembrando aí, né? Tomem cuidado na hora de enviar, que às vezes o aluno ele envia, sei lá, atividade 2 aqui no lugar da 1 e a 1 no lugar da 2. Isso é comum acontecer. E aqui, ó, nessa pasta aqui, você pode baixar a pasta total ou os três documentos aqui, que é a situação de aprendizagem em si, né? A problemática que tem lá no SCORM. E aqui são as duas folhas de atividade, né? Eu vou abri-las aqui, eu já até baixei. Eu baixei aqui, coloquei numa pasta aqui. Fiz uma pasta aqui para vocês. Então já vou deixar aberta a SAP 1, a problematização e a folha de atividade 1 aqui. Beleza, está aberto aqui. Aí eu vou pôr lado a lado, que aí fica interessante. Enquanto a gente lê uma, vai analisando a outra. Então vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar aqui agora a tela total. Então, pessoal, esse daqui é a situação de aprendizagem, né? É esse documento aqui, o SAP 1, e o da esquerda é essa aqui, a folha de atividade. Então, vocês vão aplicar a situação de aprendizagem, né? Os procedimentos nessa folha aqui, ó. Nessa folha aqui da esquerda. Então, vamos lá, vamos, como se diz, só a gente aclimatar aqui, né? Então, aí, ó, Fabrício é o técnico, né, de campo, atua no setor de planejamento de manutenção, né? Ele poderia muito bem aqui, por exemplo, o pessoal chama de COD, né, Centro de Operação e Distribuição, olha, da empresa Power System, poderia muito bem ser uma terceirizada, né? Toda concessionária, né? Por exemplo, no caso de vocês aí, a Neo Energia, né? Provavelmente tem várias empresas aí terceirizadas que fazem que participam de licitações, né? Assim como a gente viu na OC anterior, e daí ganha o contrato, né? E prestam serviço para a Neo Energia, assim como aqui presta serviço, né? Prestaram um serviço para a Celg, depois foi a Enel, agora a Equatorial Energia, né? Aí, ao chegar no local de trabalho, João, analista do centro de operações, né? E como a gente está falando de manutenção, ó, aqui está falando, ó, e ajude o Fabrício, esse aqui da problematização, é realizar a manutenção de uma chave fusível, e essa chave fusível está desenergizada. Eu peguei aqui alguns POPs aqui para a gente ter uma ideia aqui, ó. Então, olha, ó, a saber da, ó, o analista do Centro de Operações informou sobre a notificação de ausência de energia no bairro da Liberdade. Então, essa terceirizada aqui, ela cuida, né? Igual eu comentei nas UCs anteriores aí, se eu não me engano, foi na anterior, instalação do CEP. Então, essa empresa, ela ganhou a licitação, né? Das localidades ao bairro da Liberdade, que ela faz serviço. A saber da informação e com base no planejamento operacional, né? Operacional é de fazer mesmo a manutenção ou fazer uma manobra, né? Uma manobra aí que seria o seccionamento, né? O seccionamento basicamente é você ou abrir a chave ou fazer o fechamento. É a chamada 5 regras de ouro. Talvez na matéria aí de segurança e eletricidade que vocês tiveram anteriormente, o professor ele deve ter comentado isso com vocês. Mas a gente vai fazer, vai passar como se diz, um checklist aqui. Cumprindo o memorial descritivo, né, sobre a informação dessa manutenção, né, Fabrício manteve o contato com a central de operações para solicitar
o bloqueio do circuito e com isso desenergizar a rede. Dependendo da rede, essa rede ela tem um religador automático, que eles chamam de RA, né? Daí esse RA, né, ele vai fazer o quê? Ele, se a rede for desenergizada, ele religa. Então o pessoal faz o, dependendo do tipo de rede, né? Eles pedem o, aqui eles chamam de etiquetamento. O que que é isso? É desabilitar o religador automático, né? Para ele não ligar. Tem alguns que o pessoal chama de religador, mas na verdade ele não é religador. Não sei se vocês conhecem, é a chave de 3 estágios. É basicamente uma chave fusível, né? Igual tem aqui nessa apresentação que eu já deixei já aberta aqui para a gente comentar, né? Esse daqui é o procedimento de fazer a abertura de uma chave fusível. E esse aqui é uma iniciativa bem antiga aí da CPFL, né? Companhia Paulista de Força e Luz. Antigamente, o que que eles fizeram? Eles tiraram fotos e daí dos procedimentos, né, para ministrar treinamento para o pessoal. Aí na época não era nem no PowerPoint, na época era aquela, lembra que, não sei se já viram aquele projetor que você tira uma cópia num papel de acetato, né, transparência, e dava os treinamentos para o pessoal, né? Esse documento, ele é bom porque ele é o quê? É ilustrativo, diferente do documento lá do Departamento de Segurança do Trabalho. Eu vou pegar um exemplo aqui. Eu separei aqui, pessoal. Ó, esse pop aqui, ó, instalar chave fusível. Que aí, na verdade, ó, o que que ele está pedindo? Ajude o Fabrício a realizar a manutenção de uma chave fusível desenergizada. Então, primeiramente, você vai o quê? Desenergizar, né? As 5 regras de ouro. Eu até deixei aqui, ó, o documento aqui. Esse daqui é, é o, é o aqui da Enel, né? Mas ele é bem ilustrativo aqui, ó. Então, o pessoal utiliza, né, o mnemônico chamado dicas, né, para relembrar, né, dessa. Isso aqui é em conformidade com a NR10. Tem um item lá da NR10 que fala sobre, né, sobre essas 5 regras de ouro aqui. Então, o pessoal, para lembrar, né, para memorizar, utiliza esse mnemônico aqui, ó, dicas. Se lembrar, né, que é o desligar, impedir, constatar, aterrar, né, fazer o aterramento temporário e sinalizar, né? Quando ele fala sinalizar, né, aqui, ó, no impedimento já sinalizou. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui está falando desligar o trecho de trabalho, que é seccionar, né? Seccionar, tanto eu posso abrir o circuito, ou seja, desligar, é igual a gente no interruptor, né? A gente desliga, mas se vier alguém e apertar a tecla novamente, vai ligar. Então, não está desenergizado, só está desligado. E o nome para o sistema elétrico de potência é seccionar, né? Então, beleza, né? Então, você desliga primeiro, né? E daqui, ó, no caso aqui, esse daqui não é nem uma chave fusível. Esse daqui é uma chave faca. A chave faca, ela tem uma lâmina aqui, ó. Diferente da chave fusível, a chave fusível tem esse cartucho aqui, ó. Esse cartucho no meio, a gente tem um elo fusível aqui. Aí esse elo fusível, ele é basicamente ele tem uma cabecinha, ele parece um prego para esse modelo aqui, ó. E aí ele tem um rabo que o pessoal chama de rabo de rato, né? Parece um mini cabo de aço aqui. E aí dentro você tem o elemento fusível, né? Que na hora que dá um surto de tensão, né? Um curto-circuito, ele pega esse elo, ele rompe aqui, ele queima, e daí ele tem uma mola aqui. O que que acontece? Na hora que ele rompe aqui, aí você pega essa parte aqui e amarra. Tem um parafuso aqui chamado parafuso estrela,
Daí você aperta ele aqui, ó, você puxa ele aqui por dentro do cartucho, você dá a volta, aperta essa porca estrela, né? Não é parafuso, né? É porca estrela. E daí o excedente, o que sobra, você vem e corta. Tem gente que pega o excedente e enfia novamente aqui dentro do cartucho. Não é o correto. Você passa em volta dessa porca estrela, daí você aperta ela e corta essa parte restante. A gente vai ver aqui. Então, essa daqui é a chave fusível. A chave fusível é um dispositivo de proteção. O código dela, por exemplo, ó, aqui em Goiânia, você tem, o pessoal instala uma placa assim, ó. Aí Goiânia, o código aqui é GN, né? Araripina, aí eu não sei qual que é o código daí, né? Mas vamos supor que é AR, por exemplo, né? Então, aí GN, aí você tem o código para a chave fusível é o 12. Aí, às vezes, o pessoal, né, no rádio aí, ou até pelo, né, pelo celular mesmo, aí, ô, fulano de tal, abre uma 12 aí, né? Abre. Aí você já sabe que abriu uma 12, e aí geralmente vem um número, ou o número ele fica aqui embaixo, ou então ele fica aqui em cima, né? Ele pode vir nesse layout aqui, ó. Vem um número aqui, que é o ID, né? Identificação desse circuito aqui, que é falando que é uma chave fusível, né? Daí vem a localidade, né? Aí no caso aqui, Goiânia é GN. E aqui, o 12 significa chave fusível. Aí, se for uma chave faca, igual é aqui, ó, igual é essa aqui, a chave faca, ela já é um elemento de seccionamento apenas, de manobra. Diferente da chave fusível, que além de fazer manobra, ou seja, a abertura do circuito, né, ou fechamento, é um dispositivo de segurança. Então, você nunca vai ver uma chave faca, por exemplo, alimentando o primário de um transformador. Se você vai ver só chave fusível. Mas essa regra de ouro, né, 5 regras de ouro, ela se aplica tanto à chave fusível quanto à chave faca. Mas no caso do exercício de vocês, né, é para vocês dar manutenção, né? Aqui, ó, uma chave fusível desenergizada, ou seja, às vezes você vai encontrar ela desenergizar por algum motivo, um surto. Às vezes esse isolador aqui, ó, esse isolador, ele fica sobre essa ferragem aqui, ó. Essa ferragem, isso aqui é uma rede normal, denominada rede normal, porque os cabos aqui são cabos nus, né? Aí a gente tem a rede compacta, que o cabo é protegido, né? A rede CE a gente vai ver melhor em projeto. Eu deixei para a gente ver essas particularidades da rede em projetos, porque eu vi que são mais aulas, né? Vamos ter mais aulas, então a gente vai ter tempo para a gente ver os tipos de estrutura, as redes nuas, né? Tanto do primário quanto do secundário, e as redes protegidas, tanto do primário quanto do secundário também, né? E seus elementos aqui. Aqui a gente vai ver uma explanação de como fazer a manutenção. No caso, essa daqui, a chave fusível, ela tá fechada aqui, né? Então, ela pode estar simplesmente aberta por algum problema, né? Esse isolador aqui é o que mantém, né? Por exemplo, vem aqui, ó, tem esse estribo aqui, tem o GLV, o grampo de linha viva aqui, ó, o GLV. Daí a energia vem aqui, ó, passa aqui nesse terminal aqui nessa chapa, energiza o elemento aqui da chave fusível e vem aqui, ó, nesse caso, esse é um elemento de proteção. Eu tenho essa rede passando aqui, essa daqui mais ou menos quase que em 90 graus aqui, né? Você tem uma rede indo em linha reta aqui e outra rede, essa aqui é chamada de N1, né? Uma rede tipo 1, e essa daqui é chamada de N3. O encabeçamento, né? Pode ser o encabeçamento final desse circuito, também pode ser um encabeçamento inicial, saindo lá da subestação, ou vindo por um ramal subterrâneo de dentro da subestação, ou vindo por um ramal aéreo. Então,
o que que pode ter acontecido? O elo fusível pode ter queimado e a chave fusível pode ter aberto. Então, essa manutenção pode ser simplesmente você trocar o elemento, o elo fusível da chave fusível, ou seja, você vai sacar chama o porta-cartucho, né? Você vai sacar o porta-cartucho, ele é sacável, né? Dá para você retirar ele. Já aqui a chave faca não dá para você retirar ela aqui, né? Ela é permanente. A chave faca ela funciona em alguns circuitos como normalmente fechada ou normalmente aberta aí, numa configuração que o pessoal chama em anel. Existem algumas configurações em estrela, né? Você vai ter basicamente, né, os circuitos aqui de energia com os primários, né, e os secundários aqui sendo comunicado através de um transformador, né? Às vezes no projeto o transformador ele vai estar como um triângulo. Daí você tem um circuito aqui, né, ele em anel, você tem, por exemplo, uma subestação aqui, você tem outra subestação, né, do outro lado aqui. Alguns troncos eles podem vir aqui, semelhante a esse daqui, ó. Você pode ter uma rede em anel, porque a gente olhando pontualmente, às vezes a gente não consegue vislumbrar, né? Mas olhando no projeto, né? Então, às vezes, esse tronco aqui, ó, ele está chegando no anel aqui, ó. Um tronco de alimentação chega aqui e alimenta. Às vezes ele pode estar com a chave fusível aqui em modo normalmente aberto. Quer dizer o quê? Antigamente, antes, né, da gente ter as redes, a Smart Grid, né, as redes inteligentes, você deixava ele simplesmente normalmente aberto, porque o alimentador aqui da rede, ele era suficiente, né, a quantidade de cargas que ele consegue suportar, né, o circuito aqui, por exemplo, você tem um bairro residencial, ou às vezes um residencial misturado com comercial, ou um industrial, igual aqui, né? Nós temos o polo industrial, aí para o Recife vocês têm o Porto de Suape, né? Que aí tem uma infinidade de empresas lá, né? Que é o local, né? Que a gente pega lá aquele metrô, né? Pega primeiro, tem um metrô, né, um elétrico, aí depois pega um a diesel, né? Que aí você vai lá no Porto de Suape, né? Então, ele pode estar na configuração normalmente fechada, ou seja, a chave fusível, a chave faca, desculpa, né? Ela seccionada aqui fechada. Aí vamos supor ter uma queda de energia e aí esse alimentador, vamos supor que eu só tenho um alimentador aqui, né, suprindo esse anel aqui. Daí eu preciso aí vamos supor, acaba a energia aqui, aí faz de conta que esse não existe. E daí o único tronco que eu tenho aqui é esse, só que ele está normalmente aberto. Aí a equipe, ela vai em loco, ela vem nessa chave faca aqui e torna ela normalmente fechada, né? Para que esse tronco alimente o anel aqui. Aí, obviamente, né? O pessoal do centro de operação e distribuição, ou geralmente é o de distribuição, né? Que é uma rede aérea urbana, né? Então, eles já têm o dimensionamento e sabe que esse tronco ou os outros troncos que estão em módulo normalmente aberto consegue suprir o circuito. Então, essas 5 regras de ouro é para você o quê? Lembrar que você tem que desligar primeiro o circuito, seja ele uma chave faca, seja ele uma chave fusível. Depois, você vai impedir esse religamento. Geralmente, a chave faca como não dá para você retirar a lâmina dela, né? Porque aqui é uma lâmina mesmo, né? Metálica aqui, e não tem um elemento fusível, né? Só a chave fusível que tem, né? Então, o único jeito de eu evitar que alguém venha aqui e, né, um BA1, né? Uma pessoa inadvertida, venha aqui e feche, né? Eu colocar esse tipo de bloqueio aqui. Inclusive, esse bloqueio ele serve para sinalizar. Aqui não dá para a gente ver, né? Mesmo se aumentar a resolução da imagem aqui, ele vai aparecer como não ligar. Aqui o que vai estar escrito. Aí, dependendo aí da concessionária, ou ele é alaranjado
ou ele é igual essa vara. Isso aqui é uma vara de manobra telescópica, né? Ela, você não precisa montar ela na hora as seções. Ela é como um guarda-chuva, né? Uma antena, né? Você pode colocar na posição máxima, né? O alcance máximo, ou ela no alcance mínimo aí. Aí, geralmente a equipe lá da picape, né, que faz as manutenções, né, faz as manobras, ela tem as duas opções, ou a telescópica, geralmente com a telescópica o pessoal faz a abertura ou fechamento do chão, né, e a seccionável o pessoal faz colocando uma escada aqui no poste, né, seja ele de poste, né, circular ou duplo T. Então, esse impedimento aqui, você coloca essa proteção plástica aqui, ó, bem nessa parte de trás, onde fica a lâmina da chave faca. Já a chave fusível, você, depois que abre aqui, ó, depois que faz a abertura aqui, ó, você vem aqui com a ponteira universal e retira o cartucho. Ou seja, ela sem um cartucho, fica impossível do pessoal, né, vir alguém inadvertido e fechar. Então, esse é o método. Inclusive, né, você vai fazer a manutenção. Às vezes, você tem que trocar o conjunto inteiro, né? Você tem que trocar esse isolador. Às vezes ele tá rachado, né? Porque ele é de cerâmica. A gente encontra essa chave fusível e tanto a chave faca, né? Os elementos isolantes dele que aí evita, né, que a energia passe da chave para a estrutura aqui. Ó. Aqui a gente vê uma cruzeta de madeira. Esse aqui é chamado de suporte L. Esse suporte L é para uma rede nua aqui. É uma cruzeta ou de madeira ou polimérica aqui. Então, você troca o conjunto inteiro, né? Troca a chave fusível por uma com a base igual, né, de cerâmica, ou então tem com a base polimérica também. Ou então você vai só trocar o elemento fusível aqui da chave. O próximo passo aqui, ó, aí lembra, ó, desligar, impedir. Aí depois que você impediu aqui, seja numa chave faca ou chave fusível, você vai constatar se realmente, né? Aí você vai colocar aqui na frente do circuito e aqui atrás, né? Dependendo da arrumação aqui. É porque eu mostrando aqui só a foto, né? Não dá para a gente vislumbrar. Vamos supor, esse aqui é um poste duplo T, né? Aí o projeto, basicamente, de redes, a gente visualiza ele em vista aérea aqui. Aí você tem, né? Às vezes ou é poste circular de concreto, ou esse quadradinho duplo T aqui. Aí vamos supor que essa rede vem aqui, ela continua, né? E aqui, exatamente nesse ponto aqui, eu tenho, né, um conjunto de chave e faca. Aí o conjunto de chave e faca, geralmente ele fica numa estrutura tipo 4, que é dois final de linha. Você tem um final de linha desse lado e desse outro lado aqui. Aí entre esses dois finais aqui, você coloca uma chave ou chave fusível, né, o caso da apresentação aqui, ó, ou então um conjunto chave e faca aqui. Aí quando você faz a abertura, aí geralmente ou a subestação ela tá vindo ou desse lado, né? Ou ela tá vindo desse aqui, né? Então, vamos supor, né, que a subestação esteja vindo desse lado aqui, ó. Você tem a subestação de energia e aqui em algum ponto essa rede vai morrer, né? E daí você faz a abertura aqui, ó. Aí você coloca o detector de tensão primeiro nesse ponto aqui e depois nesse aqui. Aí vamos supor que a energização ela veio desse ponto aqui, né? Eu coloco o detector desse lado e aí ele mostra que desligou o circuito. Beleza. E aí eu olho desse outro lado aqui e o circuito está o quê? Está energizado ainda, ou seja,
A subestação, ela vem desse rumo aqui. Em algum ponto eu vou ter uma estrutura tipo 3 aqui, né? Vamos pegar, já que essa aqui é N de normal, né? Então eu tenho uma N3 em algum ponto aqui e o circuito ele finaliza. Então eu vou ter energia vindo até aqui, essa chave faca aqui. Então, eu constatei que tem energia desse lado, mas não tem desse lado aqui. Aí vamos supor que a manutenção não é propriamente nessa chave faca. A manutenção é em alguma estrutura. Deixa eu até desenhar mais aqui, ó. É em alguma estrutura desse ponto aqui, né? Aí, às vezes, eu tenho que vir em outra chave, às vezes chave faca, às vezes chave fusível aqui, e também fazer o seccionamento aqui, ó. Né? Aí vamos supor que, sei lá, o serviço seja nesse ponto aqui, né? Então, às vezes, eu tenho que abrir o circuito aqui também, né? Daí eu vou constatar, não, realmente, aqui ficou sem energia, aqui ficou sem também, mas aqui ainda está com energia. Mas a manutenção que eu tenho que fazer é aqui, né? Aqui não seria uma N3, não, aqui seria uma N4, e aqui efetivamente é o encabeçamento final, é o final da rede aqui, né? Então, aí eu vou para o próximo passo aí, né, do dicas, lembra? Desligar, impedir, eu constatei, esse aqui é um detector de tensão para média, né, ao contato, ele tem esse chifrinho assim, olha, é mais ou menos assim, ó. E aí você toca aqui no cabo, tem um que ela é só uma caixa aqui, né, aí você chega próximo e ele detecta que tem tensão ou não, né, aí você vai constatar se realmente esse seccionamento, né, ele desligou ou não a rede. Daí a gente vai para o próximo passo. Deixa eu diminuir Aí, aqui. professor, Sim, pois não. esse detector aí, ele emite um sinal sonoro, é? Se tiver Sim, atenção. ele tem, inclusive, embaixo dele aqui, você tem os ajustes, né? Ele tem o teste que é para mostrar que ele realmente está funcionando, né? Ele é alimentado, pelo menos os modelos que eu conheço, eles são alimentados por uma bateria de 9 volts, né? É, então, ele emite um sinal sonoro, né? Aí você tem que ver aqui embaixo nele, que aí você tem um teste para saber que ele realmente está funcionando. Daí você tira da posição teste e põe na posição ligar, né? Que ele vai estar ativo, né? Então tem esse por contato e tem esse por aproximação aqui, né? Tem alguns que é porque assim, ele tem uma alimentação elétrica aqui, porque você tem que saber se realmente ele está funcionando antes mesmo de você utilizar aqui, né? É porque existe, sabe aquelas chave de fenda, que é um antigo detector, até hoje em dia o pessoal não usa mais, não. Que você encontra em qualquer ferragista aí, que você utiliza para detectar tensão na baixa tensão, né? Então, tem esse modelo, ele poderia funcionar com a própria energia da rede aqui, né? Mas quem me garante, né? Se ele está ok, se ele está funcionando ou não. Aí, por padrão, todos os detectores de média tensão, eles têm alimentação elétrica, que é para você saber, aí tem a posição, geralmente é uma chave de 3 posições. Tem a posição ligada, que ele vai estar pronto para você fazer detecção, tem a função, a posição desligada e a posição ligada, que é onde você vai fazer a detecção, ou por contato ou por aproximação aqui. Aí ele vai emitir um sinal sonoro e um sinal de LED aqui embaixo, aqui nessa parte preta aqui, ó. Que aí que você, o C lá do Dicas, né, constata. Depois que você viu que realmente o circuito foi seccionado, né, foi desligado, e realmente esse desligamento ele tirou a alimentação elétrica, aí você vai vir para o último passo, que é o aterramento temporário. Daí você vai fazer o aterramento temporário, né? Por exemplo, o trabalho ele vai acontecer aqui, né? Então eu vi que eu desliguei daqui para cá. Então eu venho e instalo o aterramento temporário aqui. Aí, por exemplo, se essa rede eu conseguir
aqui, vamos supor que ele está na mesma avenida, eu consegui enxergar o final dela aqui, eu, por exemplo, não preciso instalar outro conjunto de aterramento temporário desse lado aqui, porque é visível e eu estou trabalhando aqui, mas logo à frente eu estou enxergando, né? Agora, se, né, ele não está visível, o ideal é eu instalar outro conjunto de aterramento temporário aqui. Qual que é a ideia do aterramento temporário? Vem aqui um doido aqui, e aí dependendo concessionário, o pessoal ainda instala uma placa, né? Homens na linha, né? Favor, não ligar aqui. Se alguém fizer o fechamento, ou se cair uma descarga atmosférica próxima, né? Uma indução, porque basicamente não quer dizer que o circuito está desligado, né? E depois ele é aterrado, que ele não pode ser energizado a qualquer momento. Pode cair, ou não precisa nem cair uma descarga atmosférica em cima do circuito. Ela pode cair próxima e o quê? O arco elétrico é o quê? É corrente elétrica na forma de plasma caindo aqui. Lembra que tem a indução eletromagnética, ó, o raio ele cai aqui num ponto próximo, essa rede que você está dando manutenção, e ele vai emitir, né, lembra lá da regra da mão direita, né? Você tem o raio, o plasma aqui, que é a corrente elétrica, e em volta dele forma uma densidade de campo magnético. Lembra lá que eu falei que é o beta, né? A densidade de campo magnético. Então, na hora que a descarga cai, ele gera um pulso semelhante, não é a mesma coisa, né? Mas semelhante a um pulso eletromagnético. Aí esse pulso aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com as ferragens e daí ele vai gerar momentaneamente o quê? Uma indução eletromagnética. Então, corrente elétrica, né, emite campo magnético e campo magnético ele gera o quê? Potencial elétrico que por sua vez gera, se tiver aterrado, né? Ele vai gerar corrente elétrica, né? É o princípio lá do transformador, lembra? Você tem um enrolamento de um lado aqui, enrolamento do outro. Lembra lá que tem aí a relação, né? Do primário, a tensão do primário com o enrolamento do primário, eles são proporcionais à tensão do secundário com a quantidade, né, de espiras do secundário, né? Aí na hora das correntes, né, elas são inversamente proporcionais. A gente inverte aqui na equação. É do mesmo jeito, né? A tensão que passa aqui do lado do transformador, ela gera o campo magnético, e esse campo magnético que viaja aqui na armadura, ele vai gerar o quê? Um potencial elétrico, e se alguém fecha um circuito, né? No caso lá do secundário, né? Alguém liga um equipamento, ele vai gerar o quê? A corrente elétrica aqui. Então, esse pulso, essa descarga, ela pode cair aqui próximo, ela vai gerar uma densidade de campo magnético, e essa densidade de campo magnético, ela abraça a estrutura aqui, as partes metálicas, e vai gerar, né, uma alimentação ali instantânea, que o pessoal chama ali, né, momentânea, e se eu tiver alguém ali, né, fazendo a manutenção, ele pode servir a se eletrocutar. Aí, nesse sentido que funciona o aterramento temporário. O aterramento temporário, se a alimentação vier aqui, o que que vai acontecer? Ele vai desviar né, a energia, em vez dela vir normalmente aqui na linha, ele vai desviar ela para a Terra. Se ela vier desse lado aqui, beleza. Aí o ideal seria, quando eu instalasse esse aterramento temporário, eu verificar a resistência elétrica do ponto onde eu estou enterrando o trado lá, né? Que é o conjunto de aterramento temporário, né? O ideal seria eu fazer essa aferição no momento dessa instalação para eu ter certeza que essa resistência ela esteja num valor assim, né? O mais próximo de 0 ohms possível, né? Porque quanto mais próximo de zero, melhor esse aterramento ele vai atuar aqui desviando, né, no caso aqui, né, se tiver uma energização, né, ou um pulso de tensão, eu vou desviar a corrente que vai ser formada na hora da eletrocução, né? E, né, o último passo aqui é sinalizar, vocês perceberam, né, aqui, ó, aterrar, né?
Aqui, o pessoal instalando o conjunto de aterramento temporário aqui, né? Você basicamente curto-circuita as três fases e conecta ela. Antigamente o pessoal conectava, né, com o neutro como a gente tem o neutro só na baixa tensão, né? Você conecta o neutro com o neutro da baixa tensão e como ele, lembra lá que no primário o circuito ele está em estrela, né? Em triângulo, desculpa, né? É fase A, fase B, fase C. No secundário ele está em estrela aqui, com o neutro aterrado, né? Até lembra que eu comentei aí que o terra e o neutro, na verdade, vão ser a mesma faceta do condutor aqui, né? O neutro ele tem potencial zero e para eu garantir que ele tem potencial zero, ele fica aqui aterrado, né? É como se quando eu chamo ele de terra, ele fosse o Superman, né? Quando ele é neutro, ele é o Clark Kent, né? Então ele é a mesma faceta aqui, o neutro aterrado. Aí por isso que o pessoal, antigamente, eles faziam o aterramento temporário, né? Curto-circuitava as três fases aqui e conectava no neutro, já que o neutro ele é aterrado, mas vai que esse neutro, por algum motivo, nesse poste aqui, onde está fazendo a instalação, ele está seccionado e por algum motivo, né? Alguém, como é uma rede de distribuição, né? Ela fica ao tempo, né? Quem me garante que alguém não passou lá, né? Baixou com 5, levantou com 6, né? Ou seja, deu banho aqui no cabo. Pode acontecer isso, né? Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, o ideal é eu curto-circuitar as três fases aqui e aí eu venho com um trado e enfinco ele no chão aqui, para fazer o aterramento temporário. E o do Dicas, o S aí é sinalizar, mas vocês perceberam que o ato de eu travar aqui a lâmina da chave faca, eu já sinalizei, né? Eu coloquei nessa cobertura alaranjada aqui, né? Em que inclusive ela tem aqui, fala não ligar, né? Se você ler aqui mais próximo. Beleza, professor. E o Kiko? Vamos lá. Agora, esse aqui é um exemplo, né, de um procedimento de abertura de circuito. Aí existe um procedimento operacional aí, né, as concessionárias, principalmente o Departamento de Segurança do Trabalho, ele cria. Esse foi o primeiro que foi criado, né? Geralmente ele é fotográfico para mostrar como que o passo a passo é feito aqui, ó. Já o procedimento que vocês vão criar aí, ó, é baseado nesse aqui, ó. Esse que vocês vão criar aqui, ó. E esse daqui tem uma particularidade, ele funciona com esses pilares aqui, ó. O que que o eletricista vai fazer, que é o desenvolvimento, né? A instrução técnica hoje em dia, além dela ter essa descrição aqui, né? Ela tem a descrição e tem algumas fotos aqui, né? Dando dicas e como que você faz esse procedimento aqui. Então, basicamente, aqui é só descrição, né? Estão vendo, ó, ó, instalar a chave fusível, né? Que seria fazer a manutenção, igual eu falei, né? Você pode só trocar o elo fusível, você pode só trocar o cartucho, ou você pode trocar o conjunto inteiro, né? Então, que é o passo 1, ó, receber a autorização do COD, né? Centro de Operação e Distribuição. Está vendo que o próprio passo 1, ele já é um POP, né? Ele já é um procedimento. Aí depende, né? Se você trabalha com distribuição, né? O centro de operação e distribuição. Aí tem o centro de operação, né? E transmissão também, o CLT, e por aí vai, né? Dependendo aí. É porque aqui tinha a CELG distribuição, né? O que é atualmente da Equatorial. E você tem a CELG GT, né? Geração e transmissão, que fazia parte, né? Do empresa maior, né? A CELG Par, né? E, se eu não me engano, a GT, né, a geração e transmissão, hoje em dia ela está com a portuguesa, é a EDP, no caso aqui, né? Eu não sei relacionado a vocês aí, né? Então, ó, o segundo passo já é uma outra instrução técnica ou POP, né? Ó, estacionamento do veículo.
né, que é a parte de sinalização, né, você faz a sinalização ali em volta, você cria, né, um corredor, caso você interdite a calçada, né? Ó, o passo 3 já é um outro POP, ó, sinalização e isolamento do local. Então, vocês estão vendo que 3 passos é um documento, já é um em si. Agora, o de instalar a chave fusível, ele já começa no passo 4, ó. Inspecionar e analisar visualmente as condições do ambiente para a realização da tarefa. O que ele está querendo dizer que se tiver condições impeditivas, que é, por exemplo, aqui, né, a gente está vendo que está o sol, né, o sol a pino aqui. Mas vamos supor que tá nublado ou está chuvoso. É recomendável fazer esse procedimento aqui de manutenção? Não, não é recomendável. Condições adversas aí, né? Porque se está nublado ou se está chovendo, pode cair uma descarga atmosférica, né? Ah, professor, mas você não vai fazer o aterramento, né? Não vai fazer as 5 regras de ouro? Vai. Mas pode ser que no intercurso de você fazer isso, ocorra uma descarga atmosférica. Então, condições adversas, né? Você não, né? É isso que ele está falando, ó, fazer uma inspeção visual. Lembra que eu falei, né? Instalações do CEP, existe a inspeção visual e existe a inspeção por ensaio, né? Um exemplo aqui de inspeção por ensaio é o passo aqui, ó, de detecção, né? De constatação se a rede ela ainda continua energizada ou não. Então, olha, ó, planejar a execução é a tarefa, né? Análise preliminar de risco. Lembra aquele documento que eu mostrei para vocês, né? Que eu peguei um genérico aqui, ó. Esse aqui é essa aqui é a PET, o planejamento de execução de tarefa, ou pode ser uma APR, né? Análise preliminar de risco, que aí você tem as particularidades. Essa daqui já é diferente, é porque ela também inclui os serviços técnicos e comerciais, por exemplo, como instalação e manutenção da rede de iluminação pública aí também, né? Aí cada tag dessa daqui, ó, aí ó, tem, ó, equipe móvel de atendimento, unidade de serviço leve, geralmente uma equipe pequena, né? Você tem 3 eletricistas aí, né? Aí, a equipe de atendimento de emergência, né? Tem um pessoal aí, aí, equipe padrão de manutenção, ó, serviços técnicos e comerciais, que eu comentei, aí, acompanhamento. Então, dependendo aí da concessionária de energia, você tem essas siglas aí com a equipe. Lembra que eu falei que existe uma equipe em locais críticos aí, igual eu citei um exemplo aqui, a organização Jaime Câmara, né? Que geralmente uma equipe de linha viva é que faz toda e qualquer manutenção, que é a atividade que a gente vai focar amanhã aí. Então, esse passo a passo, pessoal, é isso aqui, ó. É o que vocês vão colocar aqui nesse passo. Olha, ó, de que forma a área deve ser preparada. Então, ó, você vai receber a autorização, né, aí no caso aí de vocês da Neo Energia, vocês vão estacionar o veículo, né, de maneira adequada no ponto onde a ordem de serviço está falando que vai ser feito o mesmo, né? Ó, e sinalização e isolamento do local, né? A área, né? Você vai ter a área ali, a zona controlada aí para você fazer a manutenção. Ó. Ó, elabore o fluxo, esse fluxo operacional é isso aqui, ó, esse passo a passo, ó. Vocês não precisam fazer uma coisa lá muito elaborada, colocar foto, não, né? Vocês vão fazer esse passo a passo aqui. O importante é vocês internalizarem isso, ó. Ó, inspecionar e analisar visualmente, é o que eu falei, né? Ver se as condições ambientais estão propícias para a gente fazer a manutenção. Ó. Planejar a execução de tarefa, né? Aí o chefe de equipe vai falar, ó, fulano, você vai fazer a abertura, né? O fechamento de chave. Ciclano, você vai auxiliar o seu colega aí, né? A fazer a operação, né? Sempre, lembra, no mínimo, um trabalho com rede, seja ela energizada ou desenergizada, no mínimo é em dupla. E aí, obviamente, né, o chefe de equipe ele vai ficar o quê? Fazendo, ele faz análise preliminar de risco, né? Daí ele dá a ordem para executar a tarefa. Mas enquanto vocês estão fazendo a tarefa, além de vocês, né,
fazer o monitoramento ali enquanto vocês executam, ele também vai ficar o quê? Observando vocês para ver se acontece alguma coisa ali, né? Ou até dar uma instrução a mais, né? Para vocês poderem terminar o serviço, né? Garantindo a sua saúde e a sua segurança aí, ó. Ó, equipar-se com EPIs necessários, né? Lembra lá no checklist aqui, né? Ó, aí quais os riscos, né? Risco de queda, quais os EPIs, ó, capacete, óculos, protetor facial. Então, o passo 6, né? Ó, o passo 7. Selecionar as ferramentas adequadas. Eu vou abrir o circuito, então eu vou utilizar o quê? Uma vara de manobra universal. Eu vou utilizar o DAC, né? O dispositivo de abertura em carga, que o pessoal chama de load booster, né? Então, essas seriam as ferramentas adequadas para eu fazer o quê? Para eu abrir esse circuito, caso eles estejam fechados, né? Às vezes você vai chegar lá, ele vai estar o quê? Ele vai estar já aberto porque deu um curto-circuito e o elo fusível queimou. Ou então ele queimou porque o conjunto inteiro da chave fusível ele foi danificado, né? Olha, ó, preparar os jumpers, conectores, chave fusível e cartuchos para você poder fazer, né, a troca, né? Se você for trocar só o cartucho, né, você vai só trocar esse elemento lá. Ah, não, eu vou trocar o conjunto inteiro, né? Então, o isolador, seja ele de cerâmica, seja ele polimérico, né? Ou fusível, às vezes eu vou trocar só o elemento fusível. Ó, o passo 9 aqui, ó, posicionar a escada no poste. Quando fala genérico assim, é porque já é um outro POP, é um outro documento, com vários passos aqui. Então, esses que estão assim é, bem descritos aqui são os passos, né, da tarefa em si, que é fazer o quê? A abertura do circuito com a chave fusível. Ah, professor, então, não, então estou entendendo aqui, professor. Então, olha, quais equipamentos, ó, elabore o fluxo de trabalho, que é esse passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, né? Olha, qual procedimento deverá ser tomado para a manutenção da chave fusível e restabelecer a energia, né? Que procedimento é esse? A gente tem vários procedimentos aí, mas, assim, o procedimento do CEP tem o ao contato, o ao potencial e a distância, né? Basicamente, né, o grosso desse procedimento aqui é o procedimento à distância, porque você vai à distância, né, por meio da chave de manobra, com dispositivo de abertura e carga, fazer a abertura do serviço. Então, é um procedimento à distância. Ah, mas eu não vou na hora de montar, trocar o circuito lá, eu não vou entrar em contato, mas em contato é o nome que se dá quando eu faço a manutenção da atividade que a gente vai focar amanhã, que é a atividade com circuito energizado. Então, basicamente, o procedimento que é utilizado aqui, né, para troca de chave fusível é o procedimento à distância. Eu vou, secciono o circuito à distância, né? Porque se eu for chegar próximo pelo nível de alta tensão e campo eletromagnético, eu vou me eletrocutar, com certeza. Então, é um procedimento à distância. Içar a chave fusível, e geralmente quem vai estar lá fazer a abertura da chave, né? Igual aqui, ó. Só para a gente já está quase finalizando hoje, quer ver? Olha, substituição de chave fusível. Olha esse aqui. Então a gente tem aqui as ferramentas, né? Tem o estropo, né? A chave de boca, ó, tem essa é a vara, é tipo o gancho. É porque quando você gira aqui, ela abre ou fecha um gancho aqui para você poder retirar o grampo de linha viva aqui, ó. Essa vara aqui, ó, ela fecha aqui nesse parafuso olhal, né? Aí você gira ela aqui embaixo, ela fecha, aí você faz, né, tirar o grampo de linha viva aqui, né? Então, você precisa de uma vara de manobra telescópica, ponteira universal, né? Ou uma vara de manobra seccionável aqui. Você vai precisar do dispositivo de abertura em carga, né, para poder abrir a chave fusível, se for o caso, né?
Se elas já estiver abertas, né, se já tiver queimado, você não vai precisar abrir, né? Mas no final das contas, você vai poder, precisar fechar. Mas para fechar, você utiliza só a ponteira universal, né? E aqui, essa vara é tipo o gancho, se eu não me engano, que é o nome dela, né? Então aqui, ó, o eletricista, isso aqui é um modelo antigo aqui, ó. Hoje em dia, né, a japona completa aqui, ó, ele vai estar na escada. Aí geralmente o colega, né, o seu outro componente da equipe vai colocar as ferramentas aqui, ó, nessa bolsa. Ele vai içar para poder com a chave nova aqui, né, que ele vai poder trocar aqui, ó. Aí ele desmonta aqui o conjunto, ó, do suporte L aqui, é que ele está simulando a troca. Ele faz a amarração aqui para poder içar a chave para baixo, né? Dar a chave danificada para o seu outro parceiro de equipe. É o que está falando aqui, ó. Içar a chave fusível com conectores jumps, né, necessário. Instalar e regular a chave fusível na cruzeta, ou seja, ó, depois, ó, ele pega e faz a instalação novamente, né? Aí, ó, passo 16, ó. Aí fazer a conexão dos jumps, que é o quê? É montar novamente, né, o grampo de linha viva lá na chave, né? Ó, instalar o elo fusível, né? Aí, geralmente, o colega de baixo ali é que ele vai fazer no porta-cartucho novo, né? Ele vai instalar o elo fusível ali. E aí, o colega que tá... E coloca na bolsa, né? E o colega que tá lá em cima, ele só finaliza aqui. Então é isso, pessoal. Aí amanhã a gente finaliza, como se diz, passa um pente fino nesse procedimento aqui. Aí amanhã a gente já fala, foca na atividade 2, tá bom? Beleza, pessoal? Então, Beleza. então até amanhã a gente foca aí no procedimento 2. E aí na sexta-feira a gente tira dúvidas sobre os dois procedimentos, tá bom? Tá certo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.